Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, toda a família de Cristo. E aqui estamos mais uma vez para lhe entregar uma palavra, uma mensagem, para lhe fortalecer, para lhe avivar, para lhe trazer direcionamento. E é muito bom nós meditarmos na palavra, nós buscarmos entender aquilo que Deus tem para nós, ou que Deus quer nos direcionar, em meio a dificuldades, em meio às lutas, em meio a problemas que sempre estamos enfrentando, sempre estaremos enfrentando lutas, dificuldades. Ele mesmo diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, disse o Senhor, porque assim como Ele venceu, nós também, você também irá vencer, porque somos filhos dEle. Então, a palavra de Deus, antes de nós realizarmos uma oração, eu quero deixar aqui a palavra do livro de Josué. E uma coisa interessante que falamos é que Caleb, que Josué, esses homens, eles tinham, a Bíblia mesmo fala que eles tinham um espírito diferente, porque neles houve outro espírito e perseverou em seguir-me. O bacana de tudo isso é que esse espírito que estava dentro deles, que não está se referindo ao Espírito de Deus, porque está com letra minúscula, mas o espírito deles, do homem. Tem pessoas que às vezes não conhecem a Deus, mas ela tem um espírito forte. Há pessoas que não têm religião, não têm nem se envolvem com religião, com igreja, e que estão muito longe de Deus, e que quando elas caem, elas dizem: eu vou vencer, eu vou me levantar, essa situação vai mudar, porque o espírito dela é forte. Então, o espírito que estava em Josué e Caleb era diferente, era um espírito aguerrido, era um espírito que agradava a Deus, porque eram pessoas que estavam focadas na palavra, focadas na promessa, focadas naquilo que o Senhor havia prometido. E uma das coisas que muitas das vezes nós nos perdemos é quando perdemos o foco e deixamos de ouvir a voz de Deus, de olhar e escutar aquilo pelo qual Deus prometeu para nós. Porque olha o que diz a Bíblia aqui, Josué capítulo 14, versículo 7. Olha o que havia dentro desses homens. Diz a Bíblia: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eu já agora sou de 85 anos e estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha que coisa. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Olha esse homem. Olha o que acontecia dentro de Caleb. Caleb era um homem que acreditava, ele havia passado 45 anos e ele ainda estava agora tomando posse do que o Senhor havia prometido. E veja que a força dele ainda era a mesma. Olha que legal. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então ele diz: agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Mesmo sabendo que ali havia anaquins, havia homens fortes, havia gigantes, ele disse: agora a minha força ainda é a mesma. Com 85 anos, com 85 anos, a minha força ainda é a mesma quando eu tinha 40. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que quando eles foram espiar a terra, Josué e Caleb, os dois, eram 12, 10 relataram que não tinha jeito, que não ia ser possível. E Josué e Caleb dizia: eis, subamos e possuamos a terra. Se o Senhor se agradar de nós, nola dará a terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, como pão podemos devorar. E lá na frente Deus fala, que porém
o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Ou seja, esse espírito não está se referindo ao Espírito Santo, o espírito aqui está com letra minúscula, ou seja, é o Espírito de Deus, ou seja, o espírito dele, não é o Espírito de Deus, perdão, é o espírito dele. Esse espírito com letra minúscula está se referindo ao espírito do ser humano, da pessoa. Hoje você observa, por exemplo, pessoas que nem Deus tem, que nem conhecem a Deus, mas ela tem um espírito forte. Ela cai, ela diz, eu vou levantar, eu não aceito essa situação. Pessoas que têm esse espírito aguerrido, e Deus espera isso do seu povo. Porque o que fez com que Josué e Caleb ficassem ali e olhassem para a dificuldade, sabendo que ali havia inimigo, sabendo que ali havia uma dificuldade, mas na verdade eles não olharam para nada disso, eles sabiam que ali estava, eles olharam para a cidade, viam que havia lutas, havia dificuldades, mas eles não quiseram olhar para isso, eles olharam para a promessa, eles se focaram na promessa de Deus. Deus tem promessa para você, meu irmão, promessa para sua família, para o seu casamento, para a sua vida financeira, mas saiba que as lutas vão estar lá, Deus não vai entregar nada de bombejada. A terra prometida estava lá e eles precisavam desapossar aquele povo, vencer aquele povo para possuir o que Deus havia prometido. E às vezes as pessoas querem algo, mas não estão dispostas a pagar o preço. E o preço que você paga é de confiar, é de se lançar, é de crer, é de estar focado na promessa. Nós falávamos de Davi. Davi não tinha capacidade nenhuma de vencer aquele gigante Golias, mas ele se focou na promessa. Qual era a promessa? Que quem vencesse aquele gigante ia casar com a filha do rei, os pais não iam pagar mais impostos, ia ficar rico. Então ele quis aquilo, ele falou, eu vou me apegar nisso. Ah, mas ele é gigante, eu não quero saber, Deus vai me dar a vitória. O Senhor vai me dar a vitória, foi o que ele fez. O Senhor dos exércitos é quem vai à frente de mim. Ou seja, ele colocou Deus à frente. Ele sabia que quem ia vencer aquela batalha, aquele gigante, era o próprio Deus. Da mesma forma, Josué e Caleb. Ele sabia que quem ia dar a vitória se não desobedecesse a Deus, se o Senhor se agradar de nós. E é o que a Bíblia fala, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você está focado nas promessas de Deus, então, meu irmão, você alcança lugares altos. Você alcança lugares que mana leite e mel. A promessa de Deus passa a se cumprir na sua vida. Aquele povo, por não crer, morreu no deserto, sem provar do que Deus tinha para eles, porque tiveram medo, não confiaram na palavra, não creram na promessa, ficaram olhando para as dificuldades, ficaram olhando para os problemas. E veja o espírito que havia dentro de Josué, um outro espírito. Veja que mesmo se passando 45 anos, chegando aos 85 anos, a Bíblia fala que a força dele ainda era a mesma, tanto para subir e para descer, ou seja, tanto para lutar e vencer os inimigos. Olha que legal. Ele ainda diz, agora pois dá-me este monte que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia eu viste que lá estavam os anaquins e grandes fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Olha a confiança desse homem. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Você está perseverando? Deus prometeu salvar a tua casa, a tua família. Você está perseverando? Ou você está olhando para a dificuldade que você está enfrentando na sua casa, no seu casamento, com um filho? Porque quando você foca para a promessa, meu irmão, então você não mostra para Deus o tamanho do seu problema, mas você mostra para o teu problema o tamanho do seu Deus. Creia nisso, porque Deus está te levando a alcançar coisas grandes quando os teus olhos não estão focados no tamanho do problema, mas estão focados no Deus vivo que você serve, na promessa, naquilo que Ele te prometeu. Ele te prometeu te colocar por cabeça e não por cauda. Ele te prometeu te colocar por cima e não por baixo. Então foca os teus olhos na promessa. Não olhe para as dificuldades que você irá enfrentar para chegar lá, mas apenas creia, porque se o Senhor se agradar de você, meu irmão, não importa o tamanho do problema, não importa se há gigantes, não importa se a cidade é fortificada, não importa se
não há condição, capacidade nenhuma. Deus vai te capacitar para você alcançar coisas grandes, porque Ele não escolheu capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. E se você é escolhido de Deus, meu irmão, saiba que você, a partir de agora, já não olha mais para a dificuldade. A partir de agora, você já não olha mais para o problema, como fizeram aqueles 10, mas você passa a ter um espírito diferente, como passou a vir em Caleb, por confiar e por depender da graça e da misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, toma posse dessa palavra, porque certamente Deus está projetando e preparando você para coisas muito grandes que Ele irá entregar para você no seu tempo. Mas é importante que você se posicione para que você então possa ter a mesma força que havia dentro de Caleb, a perseverança que estava dentro dele, mesmo se passando 45 anos, a força dele ainda era a mesma. Talvez se passaram alguns meses, alguns anos, e a tua força já diminuiu. Você já está aí pensando em desistir, talvez olhando para trás, achando que não vai se cumprir. E você pode ter certeza que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa em todas as suas promessas. Faça a sua parte, agrada o Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra. Nos traz essa força que havia em Caleb, Pai, que mesmo aos 85 anos ainda estava com a espada na mão, lutando com a mesma força quando tinha 40 anos. Meu Deus, quando nós estamos focados na promessa, então a força, ela vem do Senhor para nós. Passamos a nos sobressair diante das dificuldades, diante das enfermidades, diante dos problemas que tentam nos barrar, que tentam nos parar. E quando passamos a ir avante, passamos a superar tudo isso, porque os nossos olhos passam a estar no Senhor, os nossos olhos passam a estar focados nas tuas promessas. Há uma certeza, há uma convicção de que o Senhor é fiel para cumprir o que o Senhor prometera. Então, Senhor, traz essa certeza, traz essa convicção para dentro do teu povo, na vida desta pessoa que está aí desanimada, talvez achando que não tem mais jeito, talvez olhando para o tamanho do gigante, para o tamanho dos problemas. Porque, meu Deus, o Senhor mostra que foram 2 homens para carregar o fruto quando eles entraram ali naquela terra, meu Pai, em que o Senhor havia prometido. E às vezes as pessoas não estão olhando para aquilo que o Senhor quer nos entregar. Às vezes essa pessoa não está olhando, meu Deus, para a resposta que virá, mas ela está olhando apenas para as dificuldades, para os problemas. Tira os olhos do teu povo disso, Senhor. Faz o teu povo olhar para o Senhor. Faz o teu povo enxergar o Senhor, Deus. Nós lhe pedimos isso. Tira o medo, tira a dúvida, tira esse espírito, meu Deus, que faz ela achar que não vai conseguir. Esse espírito de derrota, esse espírito que leva ela, meu Pai, a se encurvar diante da doença, do problema, das dificuldades. Faz o teu povo se levantar, faz o teu povo crer, como aquela senhora, Deus, que nós falamos em Goiânia, meu Pai, que talvez até ela está me ouvindo agora. Quando ela chegou, bispo, eu descobri que estou com câncer, mas o câncer escolheu o corpo errado para habitar, porque assim como ele veio, ele vai sair do meu corpo. Em 3 meses, meu Pai, aquela mulher lutou, perseverou. O médico falou que ela não podia ir para a igreja, aí é que ela foi. O médico falou que ela não podia pintar os quadros dela, que ela tinha que repousar, aí que ela pintou. E em 3 meses, meu Pai, ela foi curada daquele câncer. Aquele câncer saiu do corpo dela, porque ela tinha um espírito forte, meu Pai. Traz esse espírito forte para dentro do teu povo, esse espírito de confiança, esse espírito que nos faz nos entregar, descansar, confiar, depender. Senhor, faça isso, meu Pai. É o que eu lhe peço e declaro e profetizo bênçãos na vida de todos que estão me ouvindo, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os que crêem, digam amém. Receba unção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, toma posse. Deus é contigo, levanta a tua cabeça, meu irmão. Não fica olhando para o tamanho do problema, não. Mostra para o problema o tamanho do Deus que você serve. E você vai ver aonde Deus vai te colocar. Eu dei o exemplo hoje de uma irmã, né? E eu já falei isso há muito tempo, em lugares que a gente já passou. E ela dizia assim, eu falava para ela, teu marido vai ser salvo, teu marido vai ser obreiro, teu marido vai se converter. E ela dizia assim, Biro, o senhor não conhece a peste do meu marido, o senhor não conhece esse homem. E eu dizia para ela, a senhora que não conhece o tamanho do meu Deus. Quando você olha para a grandeza desse Deus e você conhece, meu irmão, você sabe que Deus vai fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. Toma posse disso. Coloca a sua confiança nele. Confia no Senhor.
Entregue seus caminhos a Ele, confia nele e o mais Ele fará por você. Glória a Deus, um beijo no seu coração, fica na paz, que Jesus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã.